Nós vamos falar hoje, com base na vida de Davi, sobre quando o mundo parece desabar sobre nós, sobre a nossa cabeça. Segundo Samuel 15:30, que diz assim: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço, sinais de humilhação, de dor, de tristeza. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. 16, do versículo 5 ao 14, que diz assim: tendo chegado o rei Davi a Baúrim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim o fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Amém e amém. Gente, não sei se você já teve essa sensação de alguma vez parecer que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, que o nosso mundo está ruindo, está acabando. Pois é isso que nós vimos acontecendo aqui na vida de Davi. No capítulo 12, quando nós vimos na semana passada, Davi consegue sobreviver a todo o seu fracasso, a todo o seu pecado. Mas já no capítulo 13 acontece um caso de incesto ou incesto, quando então Amnon se apaixona por sua meia-irmã Tamar, e ele ficou tão apaixonado, que ele chegou a adoecer por isso. E um primo dele o aconselhou então, fez um plano lá, de chamar Tamar. Tamar provavelmente tinha mais ou menos 14 anos de idade. Chama Tamar até a sua casa, e ele então força Tamar, e depois a aversão que ele teve por Tamar foi muito maior do que a paixão que ele tinha tido. É por isso que a gente tem visto muito isso nos nossos dias. Aquela paixão que vira aversão, aquela coisa quente, aquele fogo de palha que logo acaba, e infelizmente foi um incesto, um meio-irmão, eles eram de mães diferentes, filhos de Davi, mas infelizmente então acontece esse caso de incesto, Davi fica sabendo disso. Para completar, o irmão de Tamar, o Absalão, ficou muito nervoso com isso, ficou extremamente chateado, e ele não engoliu aquilo, porque Tamar foi humilhada e teve que ficar trancada e presa dentro da casa de Absalão durante um tempo. E aquilo amargurou o coração de Absalão. E Absalão então arquitetou um plano, fez uma festa e mandou chamar em especial Amnon. Os filhos de Davi, todos eles, e especialmente Amnon. Davi ficou sem entender aquilo, já meio desconfiado, mas quando Amnon foi lá então nessa festa, Absalão matou então a Amnon, e isso chegou ao coração de Davi. Davi ficou desesperado, porque houve então um fratricídio, um irmão que matou o outro irmão. Veja bem a honestidade da Bíblia.
E as pessoas ainda questionam a veracidade da Bíblia, o livro de Deus, o livro da revelação de Deus, não escondeu o adultério de Davi, o assassinato de Davi, o incesto dos filhos de Davi e o fratricídio também dos filhos de Davi. E aquilo machucou tremendamente o coração de Davi, e Davi ficou muito machucado, chateado com Absalão, perseguiu Absalão, Absalão ficou fugido de Davi durante 3 anos, depois de um tempo, ele faz algumas artimanhas e consegue voltar para Jerusalém, através da influência de Joabe, e ele então, Davi aceita Absalão de volta em Jerusalém, ele espera mais 4 anos, 7 anos, para que então um dia, depois de 7 anos, Absalão consiga chegar diante de Davi como rei, e Davi deu um beijinho no rosto só de Absalão. Mas nesses 4 anos, infelizmente, Absalão foi roubando o coração do povo. Quando as pessoas iam para Jerusalém, para o rei, para Davi julgar o seu caso, Absalão comprava sentimentalmente o coração daquelas pessoas. Quem dera, se eu pudesse julgar a sua causa, eu seria justo. O coração de Absalão também estava profundamente amargurado com o pai, extremamente amargurado com Davi. E Absalão então consegue fazer uma rebelião e faz um golpe político no capítulo 15, e por causa disso, então, para não perder a vida, Davi foi pego de surpresa, Davi tem que fugir, e ele foge nessa condição que nós acabamos de ler no versículo 30, com muita tristeza, chorando, com a cabeça coberta e o pé descalço. E na ida, nessa fuga então para os desertos da Judéia, gente, preste atenção nisso, Davi se encontra com Simei, que é o texto que nós acabamos de ler também, e Simei já devotava um ódio tão grande no coração por Davi, que aqui ele aproveita esse momento, e então também cria dificuldades na vida de Davi. E como se não bastasse, gente, no capítulo 16, dos versículos 20 a 23, acontece então de montarem uma tenda no lugar alto de Jerusalém, e ali aos olhos de todos, Absalão forçou todas as concubinas de Davi. Absalão abusou de todas as esposas concubinas de Davi, e isso foi uma humilhação e uma desmoralização pública contra Davi. E por último, então, no final dessa história, Absalão então acaba sendo morto na guerra contra o exército de Joabe, e Davi chora profundamente a morte do seu filho também. O mundo parece que desabou na cabeça de Davi. Qualquer pessoa que vê isso aqui fica assustado. Nós, por uma dessas coisas aqui, ficaríamos assim, quase que desesperados. O que Davi poderia esperar da vida? O que esperar de Deus num momento como esse? O que fazer quando o mundo parece que cai sobre a nossa cabeça? Quando o nosso mundo é destruído, quando o nosso chão acaba, sai de debaixo dos nossos pés. As atitudes de Davi aqui no encontro com Simei nos ajudam a sabermos o que precisa ser feito quando o mundo parece desabar sobre nós, quando aquele mundo que nós construímos, levamos anos para construir aquela vida, e isso de repente acaba, some, desaparece, talvez por um erro nosso, às vezes nem por um erro nosso, por causa da ação de alguém, o nosso mundo foge de nós. O que fazer? Antes disso, eu gostaria de ver com vocês aqui algumas constatações sobre quando o mundo parece desabar sobre nós, quando o nosso mundo parece que fugiu, caiu na nossa cabeça. Nós vamos ver algumas coisas que acontecem dentro de nós. A primeira delas é que parece que aquilo vai ser insuperável. O nome Simei, gente, significa famoso, célebre, ilustre, renomado, eminente, colunável. E isso mostra que Simei foi criado para ser rei em Israel, para ser o governante de Israel, porque ele era parente de Saul, era da família de Saul. Ele queria ter se não um rei, obviamente, mas ele seria um primeiro-ministro, alguém de muita posição ali. E o nome de Simei, na situação que Simei estava, jogando pedra, jogando terra em Davi, Davi humilhado, descalço, com a cabeça coberta, parece que o mundo de Davi, que ruiu, era algo insuperável, não teria jeito mais. E é isso que acontece com a gente. Às vezes nos acontece uma coisa tão difícil, o desemprego, a perda da família, a perda de um filho, a perda do pai, a perda da vida que nós construímos, e parece que isso nunca mais vai ser superado. Nós nunca vamos conseguir nada de novo.
mas também quando o mundo parece desabar sobre nós, gente. Isso é, em geral, inesperado. A palavra Bahurim, o nome Bahurim, aí no versículo 5, essa cidade, esse nome significa, o nome dessa cidade significa Vila de Jovens Homens. Pelo nome era para ser um lugar de alegria, de muita festa, de muito gracejo, mas ao chegar ali, Davi recebe afrontas, acusações, agressões e maldições. E como se não bastasse já a situação toda caótica ao nosso redor, quando o mundo parece desabar sobre as nossas cabeças, ainda surgem pessoas que usam palavras de culpa, de acusação e de maldição contra nós. Mas também quando o nosso mundo parece desabar, quando as coisas fogem do nosso controle, isso de repente pode ser interpretado por outras pessoas como o nosso fim. O apedrejamento aí, o fato de Simei jogar pedra e jogar terra em Davi, simbolizava que no coração de Simei ele cria que agora sim, agora era o fim de Davi. Meus irmãos, faz tempo que eu não vejo isso, mas eu me lembro que na minha infância, e graças a Deus não faz tanto tempo assim, mas lá em Coronel Fabriciano, me lembro quando ia nos enterros, assim, era raro ir no enterro. Pensa numa criança que tinha medo de defunto. Muito, muito, muito era eu. Eu sonhava com o defunto, e o defunto eles colocavam, quem lembra disso, algodão no nariz. Aquela cena não saía da minha cabeça. Quem era assim também? Deixa eu ver, tem mais uns companheiros aqui? Tem uns 2 ou 3, aleluia, glória a Deus, não estou sozinho, né? Mas, meus irmãos, aí morria um parente, tinha que ir. Era o caçula, né? Minha mãe me levava, e chegava lá, ficava aterrorizado, da vovó, do meu tio, de um primo. Era sinistro aquele negócio, ver tudo aquilo. Mas eu me lembro que na hora do enterro, algumas pessoas caprichosamente chegavam lá, e na cova, né, na cova ali, quando colocava o caixão, tinha aquele monte de terra, pegava uma mãozada de terra e lembra disso? Lembra disso também? Um outro chegava e fazia isso. O Simei, quer dizer, já morreu mesmo, não tem jeito. O Simei estava fazendo isso ao jogar terra sobre Davi. E quando nos acontecem tragédias e situações ruins, pessoas interpretam isso como sendo o nosso fim. Pessoas pensam que não vai ter jeito para a gente mais. As tragédias, as dores, quando o nosso mundo parece desabar sobre nós, pessoas pensam assim. Mas também essas tragédias, essas dores difíceis, essas coisas difíceis que nos acontecem, inesperadas, podem também tentar nos desqualificar. As maldições que Simei lança sobre Davi, nos versículos 7 e 8, tem exatamente esse sentido. A palavra hebraica aqui, ela quer dizer algo que mostra que as pessoas pensam e afirmam que nós não somos importantes, que a nossa vida não tem significado algum. E quando a vida parece desabar sobre nós, o sentimento é esse, que nós não somos importantes, que nós não somos significativos, que nós não temos significância para ninguém, ou somos insignificantes, até para Deus. Porque nós pensamos, meu Deus, como que isso pode me acontecer, ou acontecer com a minha família, ou acontecer aqui na nossa igreja. E mais, Simei chamou Davi de filho de Belial. Essa expressão quer dizer o seguinte, agente de Satanás. Simei estava tentando, de fato, piorar muito mais a vida de Davi. E quando o mundo parece desabar sobre nós, é exatamente isso que vem ao nosso coração. Isso deve ter me acontecido, porque eu não sou importante para ninguém, porque eu não sou importante para Deus. E uma das coisas mais doloridas para nós, seres humanos, principalmente numa geração, numa cultura, numa época em que as pessoas são medidas pelo seu desempenho, e isso é uma covardia, não por aquilo que elas são. E aí, quando as coisas ruins nos acontecem, nós nos sentimos as piores pessoas do mundo. E aí, como que a gente vai sobreviver a isso? Como que nós vamos enfrentar essa situação? O que devemos fazer quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça? Quando o nosso chão sai de debaixo dos nossos pés? Em primeiro lugar, nos recusando, gente, a fazer qualquer pacto, seja com o ódio, seja com a vingança, seja com a amargura. Nós vemos isso no versículo 10. Mediante todos aqueles insultos de Simei, chamando Davi de filho de Belial, de agente de Satanás, falando mentiras que Davi havia usurpado o trono da casa de Saul, falando mais mentiras, dizendo que Davi havia
Davi havia. Isso é uma cacofonia, né? É o nome disso, uma cacofonia. Que Davi tinha derramado sangue da casa de Saul, muitas mentiras, muitas maldições aqui. Acontece então que Abisai, um dos valentes de Davi, fala o seguinte: rapaz, Davi, quem que é esse cão morto? Quem que é esse bicho sem sentido e sem significado que está falando assim com você? Deixe-me passar, eu vou degolar esse homem, vou acabar com eles. E a resposta de Davi é a seguinte: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Em outras palavras, poderia ser o seguinte: olha, não atribuam seus sentimentos de ódio, de vingança, de amarguras a mim. Toda aquela situação, gente, já era uma derrota para Davi, e Davi não queria a pior de todas as derrotas do ser humano, que é ser dominado e domado pelo ódio, pela vingança, o desejo de vingança e pela amargura. Em 1974, quando Richard Nixon foi deposto, sofreu impeachment lá nos Estados Unidos, por causa daquele caso do Watergate, aquele escândalo lá nos Estados Unidos, ele disse uma frase que se tornou célebre. Ele disse o seguinte: aqueles que te odeiam não te vencem, até que você os odeie também, e isso certamente te destruirá. Quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça, quando o nosso chão sai de debaixo dos nossos pés, não é incomum o ódio, o desejo de odiar, o desejo de vingar, a amargura querer tomar conta do nosso coração. E eu sei que é muito difícil lutar contra o ódio, contra a amargura, contra o desejo de vingança. Exige um esforço grande de oração e decisão dia a dia de não fazermos uma coisa que nós não deveríamos fazer. Porque talvez esse mundo que desabou sobre a nossa cabeça foi uma baita aprontação, foi uma baita covardia de pessoas contra nós. Mas nós precisamos nos recusar terminantemente a fazermos qualquer pacto em nome de Jesus e pela graça de Jesus, seja com ódio, com desejo de vingança ou com amargura. E sabe, gente, o ódio, a vingança, a amargura nos tornam pessoas perturbadas. Em Hebreus 12:15, quando o autor desconhecido dessa carta nos diz que nós não devemos permitir que nenhuma raiz de amargura fique escondida no nosso coração, porque ela perturba e ela contamina. Essa palavra perturba só ocorre mais uma vez em grego no Novo Testamento, que é em Lucas 6,18, onde nos diz que Jesus libertava, expulsava os espíritos imundos, os demônios que perturbavam a vida das pessoas. Ou seja, mas só 2 vezes no Novo Testamento inteiro ocorre essa palavra grega aqui, que foi traduzida por perturbar, em Hebreus, e atormentados de espírito em Lucas 6,18, ou seja, a amargura, ela cria um espaço grande no nosso coração para as ações cruéis de Satanás. O ódio e a amargura devem ser, em nome de Jesus, terminantemente rejeitados por nós. Além disso, gente, o ódio acaba nos escravizando ao objeto do nosso ódio, pior, podem nos fazer semelhantes a eles. É interessante, meus irmãos, que quantos filhos são amargurados com seus pais pelo tratamento que deram às suas mães. Mas chega um ponto na vida, quando não conseguem vencer esse ódio, essa mágoa, essa amargura, dali um tempo estão praticando exatamente a mesma coisa que o seu pai fazia com a sua mãe, ele faz com outras mulheres. Só um exemplo. Me lembro que a história de Ben-Hur, tem uma passagem que diz exatamente isso. Ben-Hur, ele perdeu a juventude nas galés por causa de um homem, de um tal de Messala, e a mãe dele, a irmã de Ben-Hur, estavam quase morrendo de lepra, e agora ele vive então para se vingar desse Messala. Havia um ódio, uma amargura grande no seu coração, que o consumia, e a sua esposa um dia então Esther olha para o Ben-Hur e diz assim: Judá, Ben-Hur, você se tornou um Messala. Aquilo que nós odiamos acaba nos escravizando e nos fazendo semelhantes àquilo. Isso é sério, isso é seríssimo. E sabe, meus irmãos, eu sei que quando o nosso mundo desaba sobre nós, quando acontece alguma coisa, quando pessoas estão envolvidas nisso, é a coisa mais fácil do mundo ficar amargurado. É a coisa mais fácil do mundo odiar.
É a coisa mais fácil do mundo desejar vingar. Mas como Davi ficou de pé e venceu essa situação, nós vamos também, em nome de Jesus, porque Jesus está aqui, e Ele está no nosso coração, e é Ele que vai nos capacitar a não compactuarmos com nada disso em nome de Jesus. Segundo lugar, também, o que devemos fazer quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça? Segundo, nós precisamos crer firmemente que a boa mão de Deus está nisso tudo. Nos versículos 10 e 11, nós vemos isso. Sabe, gente, preste atenção nisso. Tem um ditado que você já deve ter ouvido que diz o seguinte: o diabo mora nos detalhes. O diabo está nos detalhes. Mas eu quero te lembrar uma coisa em nome de Jesus. Eu quero ousar a dizer, que até relembrando aqui, que um autor me chamou a atenção para isso, chamado Robert Sproul, no livro A Mão da Providência. Ele diz o seguinte: Deus é que está nos detalhes. E Davi conseguiu enxergar isso aqui. Antes do diabo estar nos detalhes, Deus está por trás ainda de tudo isso. E a Bíblia mostra isso em muitos lugares. Que por trás de situações aflitivas e inexplicáveis e difíceis, Deus estava por trás de tudo aquilo. E Davi conhecia a Deus e confiava no governo soberano de Deus na história, no dia a dia, nas coisas mais simples. E essa, inclusive, é uma das razões pelas quais Davi não se deixou vencer pelo ódio, porque ele sabia que a sua vida não estava nas mãos de Simei. A sua vida não estava nas mãos de Absalão. A sua vida não estava nem nas mãos dos próprios pecados que ele havia cometido. A vida de Davi, como a minha e a sua, também está nas mãos do Deus bom, poderoso, Senhor de todo o universo. E Davi sabia que aquelas maldições, todas aquelas falsas acusações recalcadas de Simei, Deus estava por trás de tudo aquilo. Davi sabia que a sua vida não estava entregue à sorte cega e ao acaso. Ele conseguia ver, na verdade, a boa mão de Deus por trás de todas aquelas maldições de Simei. E é interessante, nós temos dito isso e tentado viver isso dia a dia, a ideia de que a vida não é o que nos acontece, mas como nós interpretamos o que nos acontece. E assim, quando então Simei amaldiçoava Davi, Davi via que aquilo que acontecia, mas ele continuava: não, é o Senhor que mandou Simei me amaldiçoar. Quando ele fala também para os seus homens: olha, se o meu próprio filho quer tirar a minha vida, quanto mais esse homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Davi interpreta: deixa eu amaldiçoar, porque Deus, ele diz no versículo 11, foi o Senhor que o ordenou para me amaldiçoar. E ele continua no versículo 11 dizendo o seguinte: deixai-o que amaldiçoe. Versículo 12, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição. Sabe, gente, nós precisamos lembrar disso. Precisamos saber que mesmo quando o mundo parece desabar sobre nós, a boa mão de Deus está por trás disso. Deus está agindo nisso, e outra, gente, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Jeremias 31, 20, é um texto precioso para o meu coração, porque eu preciso dele demais, muito desse texto. Mas esse versículo de Jeremias 31, que é o versículo 20, diz o seguinte: não é Efraim, falando de Israel, e nós podemos colocar o nosso nome aí, não é o Lutero, não é o João, não é a Maria, não é o Antônio, não é a Patrícia, não é o Marcos, não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias. Nós somos assim para Deus. Pois tantas vezes quantas falo contra ele, disciplina, tantas vezes, ternamente, me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E assim, gente, mesmo quando as situações desabram sobre nós, o Deus vivo e verdadeiro está em cada uma delas para nos proteger, para nos abençoar, para nos transformar, e é preciso crer nisso firmemente. Lutero, na Bíblia, tem uma Bíblia que os luteranos lançaram há uns 3 ou 4 anos, a Bíblia de Lutero. Tem um texto de Lutero em que ele diz o seguinte:
Às vezes o pai castiga e corrige, até com varas, com correção física mesmo, o filho, muito mais do que o servo. Mas por quê? Porque o filho tem um futuro que o pai quer dar. O compromisso do pai é maior com o filho do que com o servo, e Deus, às vezes, faz exatamente assim conosco. Sabe, gente, Deus está nos detalhes da nossa vida, e nós podemos enxergar o nosso Deus em toda e qualquer situação da nossa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. O Deus que nós cremos é amor, e dá um amor responsável, dá um amor inteligente, dá um amor que a nossa geração precisa, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar para a gente encerrar. O que fazer quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça? Terceiro, nunca perder a esperança. Não perder a esperança. No versículo 12, repito, ele continua respondendo aos seus homens, à sua equipe: talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. O quadro aqui, gente, de fato era um quadro muito sombrio. A situação, gente, era caótica, era ou não era? E de desespero. Incesto, fratricídio, nós vemos a rebelião do filho contra ele, exposição e humilhação, desmoralização pública, fuga, vozes de maldição. Davi vem fazendo forças para não se deixar abater, ou seja, não fazendo pacto com ódio, e conseguiu ainda enxergar Deus nessa situação aflitiva. E no versículo 12, gente, ele extravasa aquilo que deixa a gente viver, que faz a gente viver, que é a esperança. Nem enquanto há vida, a esperança, enquanto há esperança, a vida. E ele esperava, então, que Deus viesse e transformasse todas as maldições de Simei em bênçãos. E Davi certamente estava se lembrando aqui de Números 23 e 24, quando Balaão é convocado e é oferecido para Balaão dinheiro para amaldiçoar Israel por Balaque. Balaão só conseguia, tentava fazer a oração de maldição, mas da boca de Balaão só saía palavras de bênçãos sobre o seu povo. E é assim com a gente. Cada maldição que lançam sobre nós, não só verbalmente, seja aí centro de macumba, seja em qualquer lugar, seja com atitudes, qualquer pessoa que tentar nos sacanear, ela não vai dar conta, não vai ter jeito, vai se transformar em bênção. Pastor Simon sempre fala isso, quando puxam o nosso tapete, nos jogam lá na frente, economizam alguns passos para nós, nos colocam mais à frente. É assim, pensa num povo embaçado, é a gente, o povo de Deus, é isso mesmo. O povo do Senhor Jesus é dessa forma, é dessa maneira. E Davi tinha essa esperança. Não perdia a esperança de que toda maldição, de que toda aquela situação se transformaria em bênção em nome de Jesus. E isso é esperança. Esperança é crer de todo o coração que Deus transforma nossas histórias quebradas, nosso mundo despencado, caído, em bênçãos eternas. James Packer diz o seguinte: a esperança cristã expressa o conhecimento de que o crente pode dizer isso com verdade na base do compromisso do próprio Deus. O crente pode dizer o quê? O melhor ainda está por vir. Só que a esperança, gente, não é algo inerte. Não é algo como o cantor Raul Seixas, bem antiga essa música, que a gente fica dentro desse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é assim que é a esperança. Não é inércia. Esperança é atividade submissa. No versículo 13, a primeira palavra do versículo 13 é prosseguiam. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. A palavra prosseguiam aqui, gente, a palavra hebraica aqui, que foi traduzida por prosseguiam, é halak. E dentre os muitos usos dessa palavra, halak, Deus também nos chama a atenção, e ela tem significado também de que em alguns lugares ela tem esse sentido de se tornar maior, de crescer continuamente. Então o que isso tem a ver com a gente? É que quando o nosso mundo parece desabar, nós buscamos forças em Jesus e continuamos a caminhada. Nós não abrimos mão da verdade de Deus, dos ensinos de Deus em sua palavra. Nós insistimos em buscar a sua presença.
Nós insistimos em ser corpo, igreja de Jesus, envolvidos com a igreja do Senhor. Nós abraçamos a Bíblia como palavra de Deus para nós e amamos essa palavra. E vivemos, buscamos viver conforme essa palavra. Nós insistimos, nós prosseguimos naquilo que é certo, naquilo que é santo, mesmo que as aparências sejam as mais contrárias possíveis. Semana passada, essa semana, fui perguntado sobre algumas questões em que havia sido feito propostas. Gente, esse povo é doido. Sinceramente, desculpa aqui falar aqui, mas tem uns caras que é doido mesmo. Fazendo umas propostas indecentes para as irmãs aqui da nossa igreja, para as nossas ovelhas aqui. E deu vontade de pegar o nome deles e falar assim, rapaz, nós podíamos juntar pelo menos uns 4 irmãos aqui da igreja e dar um cacete neles. Mas dar um pau, sabe? Eu te pego depois. Não, mas do nada assim, rapaz, você é doido, você está querendo desviar as nossas ovelhas, você está querendo fazer coisa errada com as irmãs da nossa igreja, você está maluco? Você está rasgando dinheiro? Você está atacando pedra, o outro não vou falar porque não dá. Tem gente em casa ouvindo a gente que você sabe o que é. Você está maluco, rapaz? Você está doido de fazer um negócio desse? Você está achando que essas meninas aqui vão querer desistir de andar com Deus? Não é assim, não. Elas insistem. Nós não perdemos a esperança, em nome de Jesus. Quando tudo parece desabar, nós vamos continuar buscando fazer aquilo que é certo em nome de Jesus. Ainda que doa, ainda que a gente sangre, ainda que seja difícil, mas em nome de Jesus nós vamos continuar. Eu quero concluir, gente, lembrando a história que marcou muito a minha vida e o meu coração. Está num livrinho, um livro, não pode ser chamado livrinho porque ele é pequeno e é prazeroso de ler, mas o livro se chama Reconstrua Sua Vida. O autor é o protagonista do livro. Era um pastor que aos 31 anos de idade tinha um casalzinho de filhos, um menino de 8 anos e uma menininha de 5, pastor da igreja do Nazareno nos Estados Unidos. E um dia, essa família, infelizmente, esse casamento acaba, a esposa chega e diz que não amava mais. E, aliás, disse para esse pastor de 31 anos, bem-sucedido na sua denominação, que jamais o amara. E que agora o estava deixando, indo embora, e ia levar os filhos para uma cidade a 4.000 quilômetros de distância. Mas antes de sair de casa com os filhos, ela disse para esse marido que ele era um derrotado, que estava perdendo tudo. E daí por diante, realmente, a vida do Dr. Daley Galloway ficou realmente, parece que o mundo desabou sobre a cabeça dele. Não sei quantos já leram esse livro, Reconstrua Sua Vida. O pastor Jeremias, da 8ª de Presbiteriano de Belo Horizonte, que estará conosco aqui em janeiro, se Deus quiser, recomenda esse livro com muito entusiasmo. Mas nós vemos aí que, dali por diante, a vida desse homem realmente vira uma bola de neve, uma destruição, só o mundo parece cair sobre a cabeça dele, ele realmente vem a ser desligado da sua denominação. Mas a vida desse homem não ficou aí. Ele recusou acreditar que isso era tudo o que existia para ele. Doeu, foi mal visto, foi criticado, foi mal falado, foi mal compreendido ou foi incompreendido, mas ele continuou. Mesmo o mundo tendo desabado sobre a sua cabeça, a sua vida não ficou aí. Com esperança, ele buscou reconstruir a sua vida. E Deus lhe deu uma nova família. Ele plantou uma igreja que, em poucos anos, uma igreja independente, já que não o queriam na sua denominação, que ele era bisneto de pastores, de uma linhagem de pastores naquela denominação, ele planta uma igreja para as pessoas que viviam como ele. Pessoas que tinham passado por uma situação em que o mundo havia desabado sobre a cabeça deles e não tinha igreja que aceitasse essas pessoas. A igreja dele chama New Hope, Igreja Nova Esperança. E está lá hoje plantada, tem mais de 6.000 membros. E hoje é muito maior do que a maior igreja da denominação dele, que tinha 1.000 membros. Essa igreja está lá, para a honra e glória do Senhor. E enquanto preparava esse estudo, essa mensagem, eu até fucei e eu achei o Facebook dele. Como eu não tenho Facebook, eu não tive acesso aos detalhes da história dele, mas ele está lá, para a honra e glória de Deus, vivendo para a honra e glória do Senhor. E se de alguma maneira parecer que o nosso mundo tenha desabado sobre nós, lembremos-nos, em primeiro lugar, de não fazer pacto com o ódio, com desejo de vingança e com a amargura, que creiamos também firmemente que a boa mão de Deus está em todo esse processo, mesmo que ele já venha durando há algum tempo, e nós não percamos a esperança, porque o melhor de Deus ainda está por vir.
em nome de Jesus. E que Deus me ajude, e que Deus te ajude. Amém e amém.